Queria combinar depois com vocês na aula de hoje, sem a questão da ABC, né? Só para todo mundo ficar tranquilo, saber quanto tempo tem, entregar depois na calma. Mas de qualquer maneira sempre joga para gosto. Essa disciplina não dá para estender muito. Eu tenho o ECEI de Interações Fundamentais, que foi em 2014, depois eu acabei de receber o último semana passada. Mas aí porque não é curso básico. Esses cursos mais básicos, assim, serve se você gosta que entrega na época da matrícula. Mas como a matrícula no final do mês tem escola do CBPF, ninguém vai poder terminar. Então, eu vou jogar o ECEI, depois a gente bota a data no quadro, mas assim, lá para meados de agosto, tá? Lá pra, eu acho que dia 24 de julho é uma sexta, dia 31 de julho, dia 1º de agosto é um sábado, dia 3 é uma segunda, tá assim, dia 10 de agosto é uma segunda-feira, que é o cara, eu acho que é justamente quando começam as aulas. Oi? Já estava 10 de agosto, não? Já estava 10 de agosto, nem lembro, Alexandre. De repente estava. Ah, então tá. Pode ser, então tá. Então é para manter, só para lembrar. A gente tem que anunciar previamente o tema. Oi? A gente tem que decidir o tema previamente. Decide aí, a gente pode ver, mas de preferência temas ligados ao trabalho de vocês de tese. Né? Tentar ver se vocês conseguem, às vezes, dentro do trabalho de tese, se aproximar de algum assunto do curso, para não ficar estudando duas coisas separadas. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos falar então. Então a gente olha de Campo Verde, olha, era mais ou menos isso, lembrar das comutatividades, dessas propriedades, que as potências mais altas, né? A mesma coisa que eu tinha falado da velocidade, só para lembrar vocês aí, por exemplo, se nós pegarmos algo desse tipo, né? Velocidade, sigma, psi, escalar, velocidade, sigma, psi, velocidade, psi. Isso aqui, ó, então isso aqui é um escalar de rotação, esse total aqui que é o produto escalar, isso aqui é um escalar. Então isso aqui é um escalar de rotação. Mas aí, de novo, lembrando disso aqui, lembrando que isso aqui é sigma i, que isso aqui são as matrizes sigma i, então isso aqui seria psi alfa estar, sigma i alfa beta, psi beta. Esse cara aqui seria psi gama estar, sigma i gama delta, psi delta. E esse cara aqui, psi kappa estar, psi kappa. Então, como vocês estão observando, independentemente dessas matrizes numéricas aqui no meio, eu vou ter a confluência de três psis, psi, psi, psi. Esses índices variam de 1 a 2. Então, fatalmente, o índice vai estar repetido. Então, isso aí é sempre zero. Então, sempre que nós tivermos, né, potências, quer dizer, algum polinômio, né, alguma função de psidade a psi, a uma potência maior ou igual a 3, isso aqui vai ser evidentemente zero, por causa da necessidade por causa da limitação dos índices seriam de 1 a 2. Só queria lembrar isso, questão aqui do rearranjamento. Então, vamos fazer agora um exemplo, né? Vamos caminhar com a questão das simetrias e vamos falar aí da simetria não abeliana, só para a gente já introduzir o campo de Yang-Mills aqui. Então, simetrias locais não abelianas, né, para poder introduzir Yang-Mills. Professor, Oi, fala aí. Essa limitação aí das potências Sim. Isso daí está no contexto de SO3. SO3, isso. Se fosse materializado Isso, aí a gente tem mais. Muda. Porque aí o ferro tem 4 componentes. Então o índice não vai de 1 a 3, vai de 1 a 2, vai de 1 a 4. Aí são potências mais altas que se ampliam. Simetrias não abelianas. Então, Alexandre, de novo, locais. Então, simetrias não abelianas locais. Vamos seguir o mesmo padrão que as simetrias abelianas locais, só que os campos são chamados campos de Yang-Mills. Então, aqui vão aparecer, quer dizer, os campos de gauge agora, né, são chamados campos de Yang-Mills. Então, significa simetria não abeliana, significa simetria de geradores que não comutam, né?
E nós tínhamos visto também que o padrão da simetria global, né, da simetria abeliana, é esse aqui. Então, vamos supor que a gente pega um campo φ, pegar um caso U, então, pegar o campo φ, pegar uma transformação de gauge abeliana, U1, então isso aqui vai lá no filinha, não vou nem escrever um argumento, TX, tá, Alexandre? A simetria de gauge, ela não toca nos argumentos TX, ela não toca no espaço interno, ela toca só no espaço dos campos. Então isso aqui vai dar para a gente estava fazendo sempre assim, parâmetro da transformação, que é uma função local de gauge de x, a carga do campo e o campo. Então, se o campo tem carga zero, ele é singlete, ele não se transforma. Filinha igual a... Se o campo tem carga positiva ou carga negativa, a simetria dá conta disso, porque as transformações são distintas. Mas agora, então, estamos vendo que se o meu campo agora está numa se ele é agora um multiplete de uma simetria não local, então eu estou dizendo agora que eu não tenho mais um campo só. Eu tenho um conjunto de campos, vamos dizer assim, φ. E esse conjunto de campos φ agora ele se transforma em segundo, né, uma simetria, vamos colocar aqui um grupo de simetria que eu vou chamar G, grupo de simetria não abeliano, em que a transformação vai ter essa forma assim, φ, linha I, mais exponencial, também na história. Os parâmetros, só que agora, né, como a simetria tem mais geradores, né, a simetria não abeliana, como se fosse o S2, né, a gente tem um parâmetro para cada gerador. Então eu tenho alfa A e Tx, e aqui os geradores GA atuando em cima. Isso aqui é uma matriz IJ atuando em FJ. Lembrar que cada gerador desse, né, cada um dos geradores é uma matriz. Por exemplo, é o caso de SO2. Quando a gente pega SO2, esse aqui é exatamente o padrão de SO2. Como é que nós, em geral, parametrizamos SO2? Parametrizamos assim, θ, N chapéu, escalar sigma sobre 2. Na verdade, né, a gente pode estar escrevendo isso desse modo. I, θ, as componentes NA, componente 1, 2 e 3, o versor N, sigma A, que são as matrizes de Pauli sobre 2. Então isso aqui está fazendo o papel dos meus alfa A's, no caso do SO3, do SO2, né? Quem são os parâmetros de SO2? São o ângulo de rotação multiplicado pelas componentes do versor em torno do qual eu estou fazendo a rotação. Quer dizer, eu incorporo isso aqui tudo como sendo meus 3 parâmetros alfa A. Então, para cada gerador, um parâmetro. Então, o padrão é esse. E esses geradores aqui, no caso do SO2, satisfazem essa relação. Sigma A sobre 2, sigma B sobre 2 e epsilon ABC, sigma C sobre 2. É a álgebra de Lie de SO2. Então, os geradores, né, de Pauli sobre 2 satisfazem essa relação. Então, é exatamente isso aqui que a gente tem no caso de uma simetria não abeliana geral. Os parâmetros, né, no caso do SO2, SO2 é o grupo mais simples não abeliano. Então, no caso do SO2, isso aqui são os tetas NA, e esses geradores são, por exemplo, as matrizes de Pauli sobre 2, não importa, mas são um conjunto de geradores. São matrizes com elementos IJ, dessa transformação aqui, isso tudo aqui faz o papel de uma matriz, é como se eu tivesse isso aqui. Isso aqui é um R IJ, onde a minha matriz R é essa matriz aqui. A matriz R dos parâmetros alfa. Geradores estão embutidos aí, deixa eu apagar isso aqui. E aí esses geradores, no caso de uma álgebra de Lie mais genérica, eles não precisam vir de 1 a 3, não são 3 geradores, podem ser vários geradores, mas eles estão ligados por uma relação que generaliza essa aqui. Aqui são as chamadas constantes de estrutura, e aqui são as chamadas constantes de estrutura da álgebra de Lie. Essas constantes de estrutura generalizam o epsilon de Lefschetz, né? E esse F e ABC também é completamente antissimétrico. Então, por exemplo, isso aqui se aplica no caso SON, por exemplo. Né? Se eu tiver, por exemplo, um grupo SON,
Meu grupo SON é um grupo com N menos 1 sobre 2 geradores, de parâmetros de SON. Então, no caso do grupo SON, esse meu A aqui, eu vou ter N menos 1 sobre 2 geradores. Então, SO3, N menos 1 dá 3, tem 3 geradores. SO4, tem 6 geradores. SO5, eu tenho 10 geradores. Então, os 10 geradores satisfazem essa relação, onde essas constantes de estrutura caracterizam o dado grupo. Quem quiser ver um pouquinho disso, as aulas das atividades de verão desse ano, vocês pegaram o site do Professor Global, atividades formativas de verão, agora em 2015, né, em janeiro, 2015, fevereiro, eu dei um curso de introdução aos grupos SON. Já dei 5 aulas, na verdade eu precisava mais 2 aulas ou 3 até, que eu vou marcar agora, depois que eu acabar esse curso, eu vou marcar umas noites aqui, aí quem quiser olhar vai estar gravado, vai estar disponibilizado no Professor Global. Mas lá eu faço toda a introdução de SON, etc. Se eu pegar, por exemplo, um grupo SON, então no caso do meu grupo SON, o número de geradores é N2 menos 1. Então, e outros grupos que a gente tem, SP2M, vamos deixar assim. Então, essa é a estrutura. Então, basicamente, nesse caso não abeliano, né, aqueles nossos geradores, né, então, as transformações do campo são essas. Então, eu tenho um campo que não é neutro. Se o meu campo for neutro, significa que ele não tem transformação. Mas um campo neutro é um simplete. Todos os geradores são zero. Se todos os geradores são zero, significa que o campo está na representação trivial. A representação trivial do grupo é a representação de que todos os geradores são nulos, é quando o campo não se transforma. É o análogo da carga nula. O campo abeliano neutro, ele tem carga nula. A relação que vocês têm que ver é o seguinte: a carga abeliana, aquilo que é a carga, no caso abeliano, ele simplesmente é substituído pelos geradores GA, no caso do abeliano. E o parâmetro, né? Então, no caso abeliano, só tem um parâmetro, que é uma transformação de fase assim, quer dizer, o parâmetro e a carga. A carga faz o papel do gerador. No caso não abeliano, eu tenho um conjunto de parâmetros contraídos com os geradores. Os geradores estão fazendo exatamente o papel. Aí, no caso, quando é neutro, seria gerador trivial. Trivial, geradores triviais. Porque essa relação, se você pegar o que caracteriza a álgebra de Lie, é essa relação aqui. Se todos os geradores são zero, essa relação é trivialmente satisfeita. Zero computando com zero dá zero. Então, quando todos os geradores são zero, né? Quando todos os geradores são zero, significa que o teu elemento do grupo é a identidade. Da matriz da identidade, que é o que se caracteriza um objeto neutro. Um objeto neutro é um objeto que não se transforma, ele não sente a simetria. Filinha igual aqui. Como aqui, um objeto neutro, ele não tem a transformação. Certo? Quando você diz que o grupo de rotação é só 3, não tem espaço para uma. O grupo é só 3? Não tem espaço para um gerador trivial. Não tem. Você pode pegar a representação escalar. Quando você pega um escalar de SO3, né? Quando você pega um spinor de SO3, os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Quando você pega um vetor de SO3, os geradores são aquelas 3 matrizes sigma que nós escrevemos. O que é o escalar de SO3? Essa transformação aqui, ó, filinha de x' igual a φ de x. Ou seja, a matriz é a identidade. O que caracteriza uma transformação de SO3? Quando a gente fala, vamos fazer rotações. Então a gente pegava um campo, filinha de x', é a matriz R de rotação, dos parâmetros θ, atuando em φ de x. Isso é uma transformação de rotação de SO3. Onde quem é essa matriz aqui? Essa matriz aqui é exponencial de I, θ, o versor em torno do qual eu faço a rotação, e as matrizes geradoras. Então, no caso bidimensional, no caso dos espinores, essa matriz aqui são as matrizes de Pauli sobre 2. No caso vetorial, são aquelas matrizes 3x3. No caso escalar, essas matrizes aqui são zero. O campo escalar está numa representação na qual todos os geradores são zero.
Por isso que ela é a representação trivial, por isso que ele é escalar. Ele não se transforma, não tem uma matriz, ele está aqui, ó. A matriz que está aqui é a matriz de identidade. Então significa que todos os geradores são zero. Certo? Bom, então, dá uma coisinha. Então, então o que é que nós temos? Nós temos um multiplete de campos, né? Um conjunto de campos, né? Que se transformam sob a ação dessa matriz N por N. Por exemplo, eu posso dizer que esse índice aqui, né? Esse índice vai de 1, por exemplo, até um certo N. Então, eu estou falando de um N-plate. Eu tenho um conjunto de N campos, um N-plate ou uma representação n-dimensional. Dimensional do grupo. Ou um N-plate. Então tá, e essas matrizes então são matrizes N por N daquele grupo. Certo? Então, mesma regra. Então, o que acontecia no caso dele? A gente DDT de φ vai a derivada covariante de φ que se transforma desse modo, né? Que é isso aqui. DDT mais e bota a constante de acoplamento, bota o valor da carga e bota o φ. Então isso aqui é, bota aqui o campo, aí de novo, estou eu fazendo a minha confusão com a notação. Vamos chamar esse campo aqui, que é um campo genérico, estou sempre chamando de φ, vamos chamar de Q, para não ter problema com o φ de gauge, com o potencial de gauge. Estou mudando a notação aqui. Então, são meus campos, são os N-plates. Estou chamando de Q. Para não ter confusão com o φ, né, que a gente já usou o φ grande com potencial. Né? Então, suponhamos que esse campo aqui seja o campo I. A derivada, esse aqui é o caso abeliano, só retomando aqui o caso abeliano para a gente fazer a comparação. Então o padrão é I, constante de acoplamento, valor da carga, potencial de gauge, faz o acoplamento do campo de gauge com o campo de matriz. No caso não abeliano, nós já entendemos que no lugar da carga vai ficar o gerador. Então, DDT, vamos colocar assim. Agora não tem um campo QI só, tem um campo QI. Então vamos ver. Derivada temporal do QI mais, bom, I, constante de acoplamento. Só que agora eu não tenho uma carga só, eu tenho geradores. Então, geradores GA. Então, esse campo o campo de gauge está ligado com a carga. Nesse caso, quando eu tenho geradores GA, eu vou ter que ter uma família de campos de gauge, FIA. A cada gerador vai aparecer um potencial de gauge. E isso aqui, claro, isso aqui é matriz, então isso aqui é, eu posso botar o φ na frente, se quiser. Esse FIA são os potenciais. Quem faz o papel da carga são os geradores, que agora são matrizes. IJ está atuando em IJ. Então essas matrizes aqui, elas estão agora acoplando, né? Na derivada covariante do QI, aparecem os componentes de J. Não é que nem aqui, o próprio campo aqui tem tudo. Então eu posso colocar isso aqui em forma de vetor coluna. Podemos escrever assim, ó, DDT do QI é igual a DT de QI, forma de vetor coluna, mais I, G, FIA, Si, GA. Imaginando que isso aqui é uma matriz N por N e que isso aqui é um vetor coluna, um N-plate. Então isso aqui fica, então esse aqui são os potenciais de ambos, né, FIA de TX,
Então é exatamente o padrão que a gente segue das teorias abelianas. Lembrando apenas que o que faz o papel da carga, no caso abeliano, é substituído pelos geradores. Cada gerador, então, tem que acompanhar o seu potencial. Como aqui, ó. A carga, que é o gerador, acompanha o potencial. Então, cada carga está acompanhando o seu potencial. Cada carga está acompanhando o seu potencial. Então, isso aqui é derivada, chamada derivada covariante de Young-Mills. Agora eu tenho um caso. Mas o G você coloca a mão. O GA. Porque o G não aparece. Então O G pequeno. coloca a mão. Isso é a constante de acoplamento. Aí eu coloco a mão. Isso aí é um aspecto físico. Não aparecia naquelas contas. Não aparecia. Você coloca só para dizer, vou marcar o acoplamento com um parâmetro. Você introduz esse parâmetro físico para marcar o acoplamento do campo de matéria com o potencial de energia, certo? O potencial de tudo isso, tá? Porque já aparece esse termo misto, ele já aparece lá para a derivada, né? Isso, aparece cada derivada. Isso aqui é completamente desnecessário no início. Ele aparece. Você só coloca depois para dizer que cada interação é caracterizada por uma constante de acoplamento. Então, como isso aqui é uma interação de gauge, eu vou colocar uma constante de acoplamento aqui. Se o que só aparece ali que eu pedi do jeito de botar, dizer que é o quê? Porque o que é o valor de carga. A carga do elétron, a carga, esse aqui é o múltiplo da carga fundamental. Quer dizer, uma coisa é o campo, que é uma carga. Agora você pode ter um campo que tem uma carga oposta, pode ter um campo que tem uma carga duas vezes. Então o valor da carga é uma coisa, o valor da constante de acoplamento. A carga não é universal, cada campo tem a sua carga em princípio, mas a constante de acoplamento da interação é alguma coisa universal. Você imagina que todos os campos eles têm a mesma constante de acoplamento. O que vai variar é o valor da carga. Então, por exemplo, se você faz uma eletrodinâmica para o elétron, que tem carga E, ou você faz uma eletrodinâmica para o objeto que tem carga 2E, a eletrodinâmica é a mesma. Uma carga é o dobro da outra, mas a constante de acoplamento característica da interação eletromagnética é a constante de estrutura, e não é 2 sobre a C. Então, isso aqui é a constante de acoplamento, é o E. Então, você tem uma constante de acoplamento que caracteriza a interação, e essa constante de acoplamento ela é associada a uma carga. Então, é a carga fundamental. Então, ela pode ser 1E, pode ser 2E, pode ser 0E, pode ser -E. Essa aqui. Então, a gente reproduz essa ideia no caso de Young-Mills. Eu coloco aqui que essas matrizes aqui são matrizes numéricas. Então, eu não teria aqui uma ideia de um parâmetro físico que vai medir o acoplamento. Então, você coloca, você introduz a mão, você está fazendo um modelo físico. Então, você tem o direito de colocar a mão um parâmetro. Você pode fazer toda a construção de Young-Mills sem colocar esse G. Já lá no começo, já posso botar um T ali, não? Aonde? Não, ali lá no começo, quando eu defino Pode. Se você quiser, você pode colocar o G aqui. Mas não pode botar ele do quê, né? Oi? Não pode imaginar que ele está bem. Não, você tem que separar essas duas coisas. Uma coisa é a carga, a outra coisa é a constante de acoplamento. A constante de acoplamento é um parâmetro físico que você pode fitar. A carga é uma característica. Cada partícula tem a sua carga. Mas a constante de acoplamento é a mesma para todo mundo. Ela não depende da partícula. Mas está do que com o jeito eu botando como R$2. Ah, sim, com o não tem sentido botar nenhum desses dois variantes. Quer dizer, o que não, porque o ar já está variando, né? Isso. Mas o G variando. Variando com o quê? Com a posição? Tipo, não fosse consideração. Tá, e não é. Se você, todo mundo já ouviu falar da Running Country Constant na QCD, né? O que acontece na QCD? A constante de acoplamento, ela diminui à medida que a energia aumenta. Os quarks são cada vez mais livres quando a energia aumenta. Ou os quarks estão cada vez mais ligados no limite de baixas energias e de grande distância. Então, a constante de acoplamento de uma interação, ela não é uma constante. A palavra é um pouco enganosa. Quer dizer, o parâmetro de acoplamento, ela é um parâmetro. Um parâmetro, ele pode ter uma variação. Quer dizer, a constante de acoplamento de uma interação, ela não é constante no sentido absolutamente constante. Ela é uma função da energia. A própria constante de estrutura fina. A constante de estrutura fina do eletromagnetismo
energia. Então vai, é 1 sobre 137. Beleza. Ela é 1 sobre 137 no domínio da física atômica. Você pega o átomo de hidrogênio, está lá, é 2 sobre H cortado C. Você calcula 2 sobre H cortado C, dá 1 sobre 137. Mas agora, quando você está falando de uma física mais alta, energia eletrofrágil, quando você está falando de energia em que você já sente a interação fraca, a constante estrutura fina, quer dizer, o alfa, né? O alfa eletromagnético, ele é da faixa de 1 sobre 137, se eu estiver trabalhando em energias na faixa de 1 eV. É basicamente a energia de criação do par eletrocósmico. Mas agora, na teoria eletrofrágil, se você pegar o alfa eletromagnético na região eletrofrágil, que é uma região na faixa de 10 a 2 GeV, que é a região que há a quebra da simetria, quando a simetria é eletrofrágil se decompõe na elétrica, eletromagnética na fraca, essa constante de acoplamento ela já cresce para 1 sobre 128. Claro, a diferença é pequena, 1 sobre 137 para 1 sobre 128, mas não é a mesma. Então, as constantes de acoplamento, elas têm um caráter que a gente chama de, elas têm um caráter de dependência da energia, e a gente dá o nome disso de running coupling constant. Uma constante de acoplamento corre com a distância, com a energia. Então, vamos dizer assim, a gente coloca essas constantes de acoplamento aqui. Numa teoria clássica de campos, a constante de acoplamento não muda. A dependência da constante de acoplamento com a energia é um processo eminentemente característico da teoria quântica de campos. São os aspectos do campo quântico que vão gerar as correções quânticas, as correções radiativas, que vão fazer com que a constante de acoplamento da interação varie com a distância. Depois a gente tem a unificação. No caso de Young-Mills, por exemplo, das simetrias não abelianas, a constante de acoplamento cresce, decai, quando a energia aumenta. E a constante de acoplamento aumenta quando a energia diminui. Então, quer dizer, quando a energia aumenta, com distâncias muito pequenas, a constante de acoplamento cai muito. Então, acho que partículas tendem a ser livres, né? É o chamado liberdade assimptótica. Então, como você está falando, a constante de acoplamento a gente chama de constante, mas na verdade é um parâmetro que depende da energia, da escala de energia. Então, a constante estrutura fina, ela só é 1 sobre 137 na região da física atômica. Quando você vai para a física eletrofrágil, a constante de estrutura fina já mudou. A pergunta que a gente pode se fazer é: quem mudou? Foi o E? Foi o H cortado ou foi o C? Essa é a discussão até que tirar que deu feita sobre isso, né? Sobre as constantes fundamentais da natureza, a possível variação das constantes. Mas a gente imagina que desse que está mudando é a carga, porque se o elétron, se a gente está no domínio da física de baixas energias, da física atômica, basicamente o elétron só interage com o fóton e com o pósitron. Se você aumenta muito a energia, você está dando muita energia ao teu sistema, esses fótons podem se materializar em quarto de quark. Então, o elétron começa a interagir virtualmente com mais partículas virtuais, mas interagem. Então, isso faz com que o elétron perceba mais interações. Quer dizer, quando eu aumento muito a energia, quando eu dou muita energia para o meu elétron, se eu boto o elétron no LHC, não é, porque o LHC é pró, mas se a gente bota o elétron no antigo elétron, no elétron pósitron, né? Você terminou o LEP, né? Quando fechou o LEP em 2001, o nível de energia era de 204 GeV. Então, quando você acelera elétrons até uma energia de 204 GeV, você está dando tanta energia ao elétron, e aí quando esse elétron e esse pósitron se chocam, eles vão gerar muitas partículas. Então, o elétron começa a perceber interação com muito mais partículas. O elétron já começa a interagir com o setor fraco, o elétron começa a interagir com W+, ele começa a interagir com W-, ele interage com Higgs, ele interage com Z0. Então, quer dizer, quanto mais energia, eu é uma mosca, sabe? Eu estou com sujo assim, se fosse madeira, é uma mosca. Eu cheiro a fruta, e fruta hoje, ele está exalando fruta. Então, quando você dá muita energia para o teu sistema, o elétron começa a perceber interações que ele não percebe. Quando ele está quietinho dentro do átomo, a energia de ligação do elétron é 13,6 elétrons-volt, que é muito menor do que a própria massa de repouso dele, que é 0,5 MeV. São 6 ordens de grandeza. A energia de ligação são 6 ordens de grandeza mais baixa do que a energia a massa dele, que é 0,5 MeV.
Então, quando você está trabalhando com energias na faixa do elétron-volt, o quilo-elétron-volt, você não tem condição, você não tem energia suficiente para criar um para-elétron pósito. Para criar um para-elétron pósito, você precisa de pelo menos um eV. Mas as energias atômicas, elas estão na faixa do elétron-volt e do keV. Então, você não tem uma energia suficiente para fazer com que o elétron possa... Agora, se você tem, imagina, uma energia de 1 MeV, você pode criar um para-elétron pósito. Mas você não pode criar um Z0, que tem uma massa de 91 GeV. Você não pode criar um W macho, que tem 81 GeV. Você não pode criar um Higgs, que tem 125 GeV. Então, se você dá muita energia ao teu sistema, aí essa energia toda ela pode começar a se materializar em pares virtuais de partículas que o elétron não percebe no regime de baixa energia. Então, se eu estou no regime de muito altas energias, o elétron você começa a excitar em torno do elétron partículas, tudo bem, são virtuais, elas são criadas e destruídas, mas num tempo muito pequeno, mas o elétron naquela janelinha de tempo percebe. Então ele começa a interagir mais. E aí, isso deve mexer com o valor efetivo da carga. Então, quer dizer, o elétron dentro do átomo é um cara. O elétron no acelerador, onde ele recebe muita energia, e o outro cara, ele vai interagir com os Z0. O elétron, né? Normalmente, na eletrodinâmica quântica, o que é eletrodinâmica quântica? São elétrons, pósitrons e fótons em interação. É só isso. Então, a elétron interage com pósitron e fóton. Estou numa parte de energia da eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica quântica, ela é parte de uma interação mais ampla, que é a interação fraca, a interação eletrofraca. Na interação eletrofraca, o elétron não percebe só o pósitron e o fóton. Ele percebe. O elétron percebe. O pósitron e o fóton, tudo bem. Continua sendo eletrodinâmico. Mas ele começa, agora, se eu tiver energia suficiente no sistema, eu começo a produzir W+, W-, Z0, Higgs, neutrino. Então o elétron, da interação eletrofraca, ele já começa a interagir com uma quantidade muito maior de partículas. Então os paramentos elétron, normalmente na teoria, o que a gente imagina? Vem um elétron daqui, vem outro elétron daqui, esses elétrons trocam um fóton e, tudo bem, a interação se processa. Isso aqui me gera um potencial colombiano. Elétron emite fóton, o outro elétron absorve esse fóton e é espalhado, então tem interação entre elétrons devido à troca de fótons. Isso me gera um potencial colombiano no limite de baixas energias. Mas agora, se esse elétron que está aqui, ele tem muita energia, ele, quando interagir com esse elétron, ele não vai trocar só fóton. Um elétron pode trocar um Z0. Segundo a teoria eletrofraca, 2 elétrons podem interagir, também trocando Z0, também trocando Higgs. Você tem a interação de elétron para elétron trocando bóson de Higgs, além de trocar fóton. A eletrodinâmica quântica está aqui, mas agora efeitos eletrofracos estão aqui. Então, o elétron, ele, dependendo do nível, as partículas, dependendo do nível de energia, elas começam a perceber um entorno muito mais rico de interação. Elas conseguem perceber um meio de interação muito mais denso, né? Muito mais objetos, para elas trocarem e interagir. Então, isso significa que a carga efetiva do elétron, quando eu incluo os efeitos electrofracos, ela muda. O elétron passa a ter uma carga maior, ele interage mais. Por isso que a constante de estrutura fina aumenta. Essa carga muda, você está dizendo, né? É. Mas a mesma coisa tem um equivalente para massa? Também. Na teoria quântica de campos, a massa, o que é a massa de uma partícula? Também você vai definir o que é a massa de uma partícula sob certas condições. Você tem todos os parâmetros numa teoria quântica de campo, eles são suscetíveis a mudar com a energia. Então, que também é a mesma coisa. O que está no Lagrangiano não é a massa, é um parâmetro de massa. A massa de uma partícula, ela é o que a gente chama, ela é o polo do propagador da partícula. Então, a massa de uma partícula ela é calculável em teoria quântica de campos. Ela não é um objeto que eu dou. Aqui quando a gente escreve, mas todo mundo está acostumado. Escreve o Lagrangiano de Dirac, m psi barrado psi. Aí a gente fala, isso aqui é massa da elétron. Cuidado, isso aqui é a massa da elétron, a gente vai considerando a teoria no nível clássico. Quando eu começo a considerar a teoria quântica, essa massa é corrigida. A massa recebe efeitos quânticos também, recebe efeitos de correção. Então, o grupo de renormalização também nos dá uma massa que corre para a energia. Então, o que é a massa de uma partícula? Para definir a massa de uma partícula, você vai definir ela no referencial de repouso, num certo nível de energia você define.
Então, os parâmetros que estão no lagrangiano, eles são apenas parâmetros iniciais. Depois, quando você inclui os efeitos de teoria quântica, os efeitos quânticos dos campos, esses parâmetros começam a mudar. E aí você tem o que é a carga do elétron? Então, você diz, a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, em que situação? Quando eu pego, então, por exemplo, um elétron, boto o elétron em repouso, e pego um elétron com uma faixa de energia de 1 MeV. Então, quando eu considero energia na faixa de 1 MeV, eu estou apenas dando a possibilidade de o elétron interagir com outros elétrons e com pósitrons. Então, eu defino a carga eletromagnética assim. Mas se eu começar a olhar o que é a carga do elétron quando eu dou a ele uma energia na faixa de 100 GeVs, ele já vai perceber coisas que a eletrodinâmica não deixa ele perceber. Dentro do átomo de hidrogênio, ele não interage com o Higgs. Dentro do átomo de hidrogênio não tem como você criar um Higgs, porque as energias são muito baixas. Está certo o conceito? Então, em jogo é isso. Quer dizer, a partícula, à medida que você aumenta o nível de energia para aquele sistema, você dá a chance de você criar partículas virtuais. E a partícula não interage com esse mar de partículas virtuais. Por isso que a carga é uma massa de emissão. A massa é a carga. Então, numa teoria quântica de campos, né, tanto a carga quanto a massa, eles são, no lagrangiano, são chamados de parâmetros. O parâmetro de massa e o parâmetro de acoplamento. Como as correções, quando você deixa os campos começarem a flutuar, você joga a energia do teu sistema e deixa os campos começarem a flutuar, esses parâmetros vão mudar. Mas você vai expressar a massa, o que é a massa física do elétron, a massa física, que a gente diz, isso aqui é 0,5 MeV, em teoria de perturbação, ela vai ser calculada em função do parâmetro de massa que está no lagrangiano e da própria carga elétrica, que é uma série perturbativa linear. Então, os parâmetros, eles formam, né, funções implícitas que vão gerar as grandezas físicas. Isso que está em jogo na teoria quântica. Numa teoria clássica, não. O que está no lagrangiano já é o que eu quero. A massa do elétron está no lagrangiano, porque eu não tenho efeito quântico de campo. Certo? Por que eu estou colocando esse discursinho aí? Para poder justificar por que a constante de estrutura está mudando, a gente acha que é a carga elétrica que está mudando. Quer dizer, a carga elétrica depende do nível de energia. Isso aí dá para a gente uma percepção do que é a carga. Porque a carga não é algo que é fixo. A carga é algo que muda com o nível de energia. Da onde vem essa carga? Qual é a natureza dessa carga? Essa é uma questão. Claro, deixa eu colocar então essa situação. Se a gente agora vai para as derivadas espaciais, então vamos pegar o mesmo campo aqui, vamos para as derivadas espaciais e vamos seguir o mesmo modelo que a gente segue para a versão abeliana. Então a gente tem o seguinte. Então se a gente tem o gradiente do campo, vai botar assim, o gradiente do campo, aqui, né? Ele vai agora para aquela derivada covariante, que vai ser para nós, então, a derivada usual, o gradiente usual, e aí, vou botar aqui menos I, constante de acoplamento, os campos de Young-Mills, agora vetoriais, as matrizes geradoras, que são o papel das cargas, isso aqui, as matrizes de elemento J, a conta de J. Então, isso aqui agora é a minha derivada covariante de Young-Mills, né, no caso do setor espacial. Então, na verdade, eu posso também escrever isso aqui sobre a forma do vetor coluna, se quiser, posso apagar esse índice e deixar que ele em forma de matriz e vetor. A derivada aqui, IG, eu posso colocar assim, né? Só para vocês terem uma ideia, vou dar uma olhadinha no caso SU2. Deixa eu apagar isso aqui, só para ficar mais claro o que está em jogo. Né? Está aparecendo sempre essa combinação. Os campos de Young-Mills, né, contraídos com os geradores, como está ali, ó, o AA com o GA. Então vamos pegar. No caso do SU2, no caso do SU2,
tem os geradores de SO2. Por exemplo, suponhamos que esse campo aqui seja um dublete. Suponhamos que o Q seja um dublete de SO2. Então, se eu estou num dublete de SO2, nós sabemos que os geradores de SO2, no caso do dublete, são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, eu vou ter minha derivada temporal. Nesse caso, vai ficar dt aqui, vai ser dt aqui, mais I, G, A, sigma A sobre 2, atuando. Vamos dar uma olhadinha. Se eu passar o seguinte, então vai tirar esse sobre 2 aqui, vou botar o 2 aqui embaixo do G. Na verdade, os geradores são sigma A sobre 2, né? Então vamos trabalhar esse terminho aqui. Então esse aqui vai ser o seguinte. Esse aqui vai ser o dt do Q1, esse aqui é um dublete. dt do Q2. Esse aqui vai ficar dt do Q1, dt do Q2. Mais I sobre 2G. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Isso aqui também são 3 objetos. Vamos escrever essa matriz aqui. Então aqui, ó. Sigma 1 vai botar um φ1 aqui e um φ1 também, potencial φ1. Sigma 2 vai botar menos if2 aqui e mais if2 aqui. Sigma 3 vai botar um φ3 aqui e menos φ3 aqui. E isso aqui é atuando em φ1. Então o que a gente está vendo? Quem acha isso? Depois a gente volta para isso. Então, se a gente olhar assim, com a derivada temporal covariante de Yang-Mills do Q1, vai ser dt do Q1, obviamente. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer o IG sobre 2, φ3, Q1. Mas essa combinação mais I sobre 2, G, φ1, menos if2, interagindo com o φ2. Um gerador, Oi? um gerador apenas, aí revisando a matriz. Reduzam o número, a matriz é o número. Não podia. É o caso do abeliano, no caso. E, então a gente está observando aqui o seguinte: esse campo está aqui, esse campo está aqui, esse campo está aqui. Então esse campo aqui, de uma certa maneira, ele deve ser neutro, porque o Q1 que está aqui é o mesmo Q1 que está aqui. Então a carga aqui não deve mudar, então esse Q1 deve ser neutro. Agora aqui não. Φ1 menos Φ2 com I2, ele vai fazer o papel do Q1. Então esse campo aqui deve ter alguma carga. Em geral, quando a gente associa a simetria S2, a gente sempre coloca o cara que tem carga mais alta em cima e o cara que tem carga mais baixa embaixo. Lá no spin, a gente não faz isso, a gente bota componente mais meio, componente de spin menos meio. Bota componente superior, e aqui a componente inferior. Então o que está acontecendo? Esse cara aqui tem uma unidade de carga a menos do que esse. Então esse cara aqui deve ser o cara de carga positiva. Esse cara vai ter uma carga positiva, esse cara aqui tem uma carga mais 1, esse cara aqui tem uma carga menos meio, de tal maneira que a carga aqui é mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Que normalmente a gente faz isso, do dublete. A gente bota que tem carga meio em cima e a parte de menos meio embaixo. Então esse cara vai de carga com unidade acima desse que está aqui. Então esse campo, essa combinação que está aparecendo aqui, é uma combinação que deve ter uma carga positiva, para poder, quando ela atuar nesse cara, esse cara tem carga menos meio, esse cara tem carga mais 1, e menos meio dá meio. E a carga desse cara, aí está tudo homogêneo. Carga meio, carga meio, carga meio, carga zero. Neutro segundo, vamos dizer, do ponto de vista elétromagnético, não é do ponto de vista do SO2.
O S2 ele não é neutro, tá? Ele carrega o índice de S. Tem não que me chamou? Fala. Não entendi por que ele é de outro. Tipo 3? Pelo seguinte, vamos dizer, se esse cara aqui tem uma carga, a gente espera que a equação seja homogênea. Então a carga desse termo tem que ser igual à carga desse termo, tem que ser igual à carga desse termo. Se esse cara aqui tem uma certa carga que eu chamo de Q, esse aqui tem que ter a mesma carga aqui, esse aqui tem que ter carga zero. Como esse cara que está embaixo tem uma carga Q menos 1, esse cara aqui tem uma carga mais 1, certo? Como é que viu que o 2 tem um carga menos 1? Oi? Como é que viu que a carga do 2 não... Porque ele é o componente de baixo. Quando a gente organiza os dubletes de S2, a gente sempre organiza esse cara tem carga Q e esse cara tem carga Q menos 1. Não é assim que a gente faz quando a gente organiza S2? Quando eu pego o triplete, aqui é mais 1, aqui é 0, aqui é menos 1. Não é assim que a gente organiza o S2, né? As representações de S2, os spins. Spin J. Então eu tenho mais MJ, MJ menos 1, blá blá blá, menos J mais 1, menos J. A gente sempre organiza decrescendo daqui para cá. O componente mais alto vai descendo de uma unidade. Então esse cara aqui tem sempre uma carga mais do que esse. Está só crescendo aqui. A carga desse cara aqui é uma unidade, então como o Luiz perguntou, esse cara tem carga Q, esse cara tem carga Q. Então, para que isso aqui tenha a mesma carga, esse cara tem que ter carga zero. Se esse cara aqui dá uma carga abaixo, ele tem carga Q menos 1, no final de tudo, esse cara tem que ter carga Q. Então, esse cara tem que ter carga mais 1, certo? Então, na teoria eletrofrata, é aqui que vai aparecer justamente o W+. A simetria é S2, e aqui vai aparecer W-. Então, esse aqui, a derivada, vou pegar agora a derivada por variante do Q2. dt do Q2, aí vamos ter mais G, que na verdade é menos, né? Não, mais isso sobre 2, G, Φ1 mais I Φ2, tomando Q1, menos I sobre 2G, F3, Mas esse não mostra mais como que é do leite lá na opção de onda, tem a ver com a gente está na polarização de destino. Isso. O N, né? Esse aqui também, né? Isso. Ele é a componente inferior. Ele era um campo só, né? Aí o campo casabeliano. Isso. Aí ele era um campo só. Aí quando foi pro outro, botou um índice nele. Tem um duplete, tem um triplete, tem um multiplete. Agora tem um caso não abeliano, então eu estou trabalhando com representações de um grupo não abeliano. Então eu tenho que ter representações de maior dimensão. Esse aqui, ele tem a ver com polarização. Isso. Ele é um índice interno da representação. Quer dizer, o gerador GA tem elementos IJ, e aí esse aqui está nessas componentes. Esse aí é um índice interno da representação. Então, isso garante que todos esses I têm carga diferente. Tem carga diferente, isso. Eles têm a mesma carga S2, porque eles estão na mesma representação. A representação de todo mundo está no duplete, ou todo mundo está no triplete. Mas internamente, né, você acha que essa carga aqui, se eu estou dizendo, se esse cara aqui tem uma carga eletromagnética, eu estou dizendo o seguinte, no caso do S2, quando a gente fala do spin isotópico, né, a gente organiza as cargas da mesma maneira que a gente organiza os spins. Então, se você quiser atribuir cargas elétricas a esse campo, a carga do Q1 é sempre uma unidade acima da carga do Q2. Então, se o Q1 tiver carga eletromagnética Q, esse cara vai ter que ter carga mais 1, porque o Q2 tem carga menos 1. E esse cara aqui vai ser uma carga negativa. Esse cara aqui vai ter carga menos 1. Por quê? Se esse cara aqui tem a carga Q menos 1, esse aqui é Q menos 1, esse aqui é Q. Então, Q com Q menos 1 está Q menos 1. Esse cara aqui é Q menos 1, então esse aqui é menos. Professor, Oi? essa diferença de carga ser 1 entre cada um dos elementos do multiplete,
É uma necessidade ou é só algo que se coloca no modelo padrão? É o que a gente coloca no modelo padrão. Então, quando você organiza o SO2, quando a gente estuda as representações, tanto faz no caso do spin também, a gente sempre organiza. As representações são caracterizadas por um número J, que é inteiro ou semi-inteiro. E quando você organiza as componentes, você organiza a terceira componente do spin isotópico, né? Você organiza os estágios, né? De tal maneira que esse 1, 0, 0 seja o estado com polarização mais 1, esse 0, 1, 0 seja o estado com polarização 0, e o 0, 0, 1 escreva o estado com polarização menos 1. Então você sempre organiza dessa forma. Esse cara tem o maior componente e vai decrescendo de unidade. Mas É isso que a gente está mantendo, essa convenção que a gente está mantendo. em um certo modelo, Isso é uma convenção. Em um certo modelo aleatório que a gente pensa, eu poderia colocar os dois com cargas completamente diferentes, por exemplo, um com carga Q e o outro com carga Q2 que não fossem relacionados entre si? Dependendo de que carga é essa, poderia. Dependendo de que carga é essa, poderia. Agora, se você está pensando na carga eletromagnética, a gente organiza dessa forma. E essa carga que estamos aqui, essa carga que a gente põe desde o começo na simetria de rede, você está imaginando que ela é o quê? É carga mesmo, a carga elétrica, ou é isospin, outra coisa? Não, depende, você tem que definir. A minha simetria 1 é o quê? A simetria 1 é eletromagnética, então vai ser a carga eletromagnética. Essa minha simetria 1 é o quê? Número bariônico, então esse aqui vai ser a carga bariônica. Essa minha simetria 1 é número leptônico, então esse aqui vai ser o número leptônico. A carga leptônica. Você tem que dizer, minha simetria 1 está representando o quê? Esse campo de gauge que eu coloquei é o fóton. Se ele for o fóton, isso aí é a carga. Como é que eu sei que é? Você que é o construtor do modelo. Mas como é que eu sei que ela está representando? Porque ela é uma exponencial. Isso. Uma exponencial. Isso vai ser igual para todos. Isso. Vai ter o G, que isso daí é universal para todo. Também. E vai ter a carga. Uhum. São essas coisas que tem lá em cima. Isso. Então, o que vai me dizer se eu estou fazendo carga em elétron, se eu estou fazendo... O que vai te dizer é o seguinte, você que vai dizer, ó, esse 1 que eu estou colocando aqui é o 1 eletromagnético. Então essa carga Q que está aqui é a carga eletromagnética. Esse G que está aqui é a constante E, é a carga do elétron, é a carga fundamental. Então quando você define a interação que você quer descrever, você dá um nome, você define o que são, vamos dizer, os teus símbolos que estão presentes naquela transformação. A minha simetria 1, você fala, simetria 1 pode ser muita coisa. Pode ser simetria 1 eletromagnética, pode ser simetria 1 de número leptônico, pode ser simetria 1 de número bariônico, pode ser simetria 1, por exemplo, do número axiônico. Você que tem que definir a simetria que você quer. É uma simetria abeliana, é local, você que vai construir. Mas como é que sabe que isso aqui é 1 e isso aqui é... Como é que descobrir isso? Quer dizer, vou botar um exponencial aqui, isso aqui, montar qualquer... Como é que descobre que isso bate? Sei lá, quando você estuda mecânica, lá no início também, dos primórdios da mecânica quântica, quando você pegava a equação de Schrödinger, introduzia o potencial, o elétron, num campo eletromagnético externo, o que você via, quando você pegava, pega a mecânica clássica. Afinal de contas, esse curso de mecânica clássica mais clássica da aula. Então, você pega a mecânica clássica, tinha um elétron num campo eletromagnético, o que a gente faz? A gente pega isso aqui, diz isso aqui é P mais, né? Q é A. Vamos botar só aqui, bota PA. Ao quadrado sobre 2M. Mais F. Nesse momento você diz, beleza, o meu elétron não é mais uma partícula livre, ele está acoplado a um campo eletromagnético externo. Aí você vai tirar as equações de Hamilton aqui, aí você vai obter que a força, né, quer dizer, que M, X dois pontos, do elétron vai ser QE mais QVT. Então sai tudo direitinho daqui. Você parte desse hamiltoniano. Então você colocou aqui o campo potencial vetor e botou aqui o φ. Então você quer o hamiltoniano de um elétron clássico num campo eletromagnético de fundo. Quando você vai para a mecânica quântica, você faz isso aqui, bota tudo aqui de si. Mas esse cara aqui vira um operador. Esse cara aqui fica menos I, H cortado, gradiente. E esse cara aqui fica aí, H cortado, DDT.
E aí você traz esse termo para cá. Então vai ficar IH cortado DDT menos FI atuando em si. Você pode, se quiser, bota esse IH cortado em evidência e divide aqui por IH cortado. Então, ó, você já criou alguma coisa de uma derivada covariante aqui com φ. E esse cara que está aqui, ó, nada mais é do gradiente, ó. Bota esse IH cortado em evidência, fica menos H cortado ao quadrado sobre 2n. E aqui vai ficar menos I sobre IH. Então, automaticamente, quando você vai da mecânica clássica para a mecânica quântica, as derivadas covariantes aparecem dentro do Newtoniano para você já. A mecânica clássica já te dá isso. Só o princípio da correspondência te faz H virar I DDT e P virar menos I, H cortado gradiente. Então, o princípio da correspondência, junto com a mecânica clássica, te dá as derivadas covariantes. Então, você já sabe que você organizou, então você já sabe que no eletromagnetismo eu consigo gerar escrevendo essa equação que estaria vendo aqui. I, H cortado, DDT, psi. Onde? Nesse H aqui vai aparecer P2 sobre 2n. Só que P2 sobre 2n vai ficar menos, vai ficar gradiente, menos I, mas basicamente isso aqui. Então, automaticamente as derivadas covariantes. Isso aqui aparece assim, ó. Isso é newtoniano. Já, quer dizer, a própria mecânica clássica, com o princípio da correspondência, já te dá as derivadas covariantes. Então é a partir daí que você vê. Então, introduzir a interação eletromagnética, no fundo, é pegar o problema livre, é pegar H psi, P2, vou pegar assim, menos H cortado ao quadrado sobre 2n, Laplaciano de psi igual a I H cortado DDT psi. Isso aqui é o problema livre. O que é a interação eletromagnética? Agora você pega o newtoniano clássico, com o campo eletromagnético. Usa o princípio da correspondência, você ganhou essa equação aqui. Ó. Então, o eletromagnetismo clássico, o princípio da correspondência, te dá umas eletromagnéticas. Então, a partir daí que você tira o procedimento. Você generaliza isso para qualquer um. Então, esse mínimo tem que dar uma acoplamento mínimo. Sempre. Não, é sempre acoplamento mínimo. Né? Claro, você pode introduzir acoplamento no mínimo, mas o que a interação eletromagnética te dá é o acoplamento mínimo. O que está faltando aí? Que Pauli teve que colocar? A interação de momento magnético. Então, a eletrodinâmica clássica, ela não te dá o spin da. Você não tem aquele termo mi escalar dele. A gente tem que colocar minha razão giromagnética, né, do elétron, é H cortado sobre 2m spin sigma escalar. Magneton de Bohr está aqui. Então essa interação não está aqui. Não vai aparecer aqui. Não é uma interação mínima. Ela não está nas derivadas covariantes. A interação do momento magnético do elétron com o campo magnético externo, ela está fora do acoplamento mínimo na mecânica, na mecânica quântica não relativista. Dirac resolveu essa questão. Quando ele vai para a mecânica quântica relativista, automaticamente, nós vamos ver isso depois do outro curso, né? No curso de equação de Dirac já estava lá. Quando você vai para a formulação relativista, da equação de Dirac, né? Quando você vai para a equação de Dirac, que é relativista, as derivadas covariantes incorporam de tal maneira que esse termo aqui apareça no limite do relativismo. Então, a interação mínima relativística, ela introduz implicitamente o acoplamento de momento magnético. Mas a interação mínima não relativista exclui. Na interação mínima relativista, você só vê a interação do elétron pela carga. Você não vê pelo momento magnético. Então, para você, essa interação, ela é não mínima do ponto de vista da equação de Schrödinger. Você tem que acrescentar esse termo à mão. Você tem que chegar aqui e dizer, então o meu problema agora vai ser menos H cortado ao quadrado sobre 2n, derivada covariante, escalar derivada covariante. Como se fosse um Laplaciano covariante. Tabla 2, psi. Mais magneton de Bohr, spin do elétron, escalar T.
igual a IH cortado DDTY. Então você precisa colocar esse termo não. Ou o que o Pauli fez. Porque você está na teoria não relativista. Na teoria relativista, isso aqui não precisa acontecer. Está tudo na derivada covariante relativista. E aí, quando você vai para o limite não relativista, você ganha esse termo de quebra. Você vai fazer qual? Como é que da equação de Schrödinger, eu chego da equação de Dirac, eu chego na equação de Schrödinger. Então, quando você sai da equação de Dirac só com acoplamento mínimo, só, e vai para a equação de Schrödinger, aquele acoplamento aparece naturalmente. Então, quer dizer que esse acoplamento aqui é não mínimo do ponto de vista não relativista. Mas do ponto de vista relativista, ele está embutido dentro do acoplamento mínimo. Quer dizer, o acoplamento mínimo relativista, ele vê não só a carga, mas ele vê o magnetismo da elétron. Então está tudo dentro da formulação correta, está tudo dentro da derivada covariante. O problema é que aqui a gente não vê porque nós estamos usando o elétron não relativista. Se o elétron, desde o início, fosse descoberto relativista, a gente não teria esses problemas. O elétron foi descoberto em 1897 na física não relativista. Depois, quando você for estudar os espectros, aí o elétron veio pelos espectros atômicos. Né? Quer dizer, o elétron foi descoberto, é o elétron relativismo, a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, são elétrons metálicos, os metais. Esse elétron tem velocidade C sobre 200, C sobre 300, C sobre 150, então as velocidades são muito baixas. Mas aí, quando Dirac percebeu, mas eu posso colocar o elétron com uma velocidade tão alta, tão próxima da luz quanto eu queira. E aí esse elétron é relativista. Então essa equação já não serve mais. Tem que buscar uma outra equação. Aí ele buscou a equação de Dirac. Quando ele chegou na equação de Dirac, ele acopla a equação de Dirac com um campo eletromagnético externo, um derivado covariante. Tudo é acoplamento mínimo. Só que esse acoplamento mínimo relativista, ele aparece no mundo não relativista sob a forma de um acoplamento no mínimo, ou seja, ele está fora da derivada covariante. Então o que você espera é que a derivada covariante dê conta de tudo, se você estiver na região correta. Pegar a derivada covariante não relativista é uma coisa, pegar a derivada covariante relativista é outra coisa, te dá, vamos dizer, tudo que o elétron tem, tá certo? Essa que ele tem. Dá para aguentar até domingo à noite? Beleza. Bom, agora pegar o setor espacial. Isso é chatinho a primeira vez, porque fica esse monte de matriz, pessoa, aí você não quer dizer nada. Só que é importante vocês estarem entendendo o que está rolando aqui. Né? Então, agora, derivada espacial. Vamos ficar essa aqui. Derivada espacial π. Então vai ser o gradiente usual do π. E aí aqui, menos I sobre 2, constante de acoplamento, os potenciais vetoriais, as matrizes de Pauli. Então, de novo, vai ter aqui uma matriz. Os campos de Young-Will sempre estão juntos com os geradores. Né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui A componente X menos I, A componente Y, A componente X mais I, A componente Y, A componente Z, ou sigma Z, menos A componente Z. Foi isso aqui. Então, essa derivada tem esse cara aqui, o campo de gauge está aqui. Então, muitas vezes a gente faz isso, a gente pega essa combinação FA, GA, a gente chama disso aqui de um φ. Ou seja, esse φ, as componentes desse φ estão distribuídas ao longo dos componentes do gerador, como a gente fez aqui, ó. E a mesma coisa a gente faz aqui, os AA contraído com o gerador do GA, vão me dar um A. Então, esse A aqui é um vetor do ponto de vista espacial, mas é uma matriz do ponto de vista da simetria interna. A mesma coisa que esse φ é um escalar do ponto de vista espacial, mas ele é uma matriz do ponto de vista da simetria interna. Então, isso aqui é o que a gente chama de representações valoradas na álgebra de Lie, ou na sigla, na nomenclatura de Lie, álgebra válida, gauge potentials. Eles tomam valores na álgebra de Lie. O que é a álgebra de Lie?
uma coisa que está na álgebra de Lie é uma coisa que é expandida em torno dos geradores. Se você tiver uma álgebra de Lie, fizer uma combinação linear dos geradores da álgebra de Lie, esse objeto aqui pertence à álgebra de Lie. É uma expansão, uma combinação linear dos geradores. É o que está acontecendo. Isso aqui é uma combinação linear dos geradores, isso aqui é uma combinação linear dos geradores. Então, muitas vezes, até para assim, encurtar a anotação, a gente chama isso aqui assim, pega isso aqui direto assim. A. Mas lembrando que esse A se desdobra nesse AGA. Certo? Os geradores estão embutidos aqui dentro. AGA é o A só. Isso aqui se tornou uma matriz, do ponto de vista dos geradores. Tá certo? Então, deixa eu finalizar aqui essa parte, colocando aqui para vocês. Então, se a gente tiver esse campo aqui, deixa eu parar aqui. Então, vou passar isso aqui. Então, suponhamos que o nosso campo aqui seja um escalar. Então, eu tenho um dublete de escalars, que I seja um dublete de escalares. Escalar, por que eu estou dizendo escalar? Para poder ver que a ação deles, o lagrangiano, é quadrado. Então, meu lagrangiano agora, acoplando aqui com o Yang-Mills, vai ser dt que Dagger dt que. Lembrando que esse Dagger aqui troca ordem. Quer dizer, aqui eu tenho Φ que, Φa, Ga, que. Aqui eu vou ter que Dagger, Ga Dagger. Os geradores são hermitianos, isso está aqui, ó. Essa expressão que está aqui, tem que ser lida assim. Isso aqui é dt Dagger. Como eu tirei o Dagger, o I fica menos I, G. Os campos φ são reais, então Φa. E aí aqui eu vou ter que Dagger, Ga Dagger. É conjugado hermitiano dessa expressão aqui. Essa expressão aqui é ddt de I, é dt rho de I, mais I, G, Φa, Ga, I. Quando eu tiro o Dagger dessa expressão, o que e o Ga trocam de ordem, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor. Tá? Isso aqui é um vetor linha, isso aqui é um vetor linha. Parte espacial, bota aqui um parâmetro A mais A. E é a mesma coisa, dt do que Dagger, escalar, dt que. Então está aqui, os acoplamentos de Yang-Mills são todos aqui. É só abrir essa expressão se vocês quiserem. Certo? E aí, bem, se esse campo aqui for o ferro, suponha que esse campo aqui não seja um escalar, seja um campo fermiônico, um dublete de ferro. Então, se ele é um dublete de ferro, eu vou seguir um lagrangiano, que é de primeira ordem, o lagrangiano de Dirac, não relativismo. Não vou seguir termos com derivadas, né, ao quadrado, linear à derivada. Então, se aqui I for um dublete férmios, né? Não é só a gente ter o lagrangiano de Dirac, é só escrever o acoplamento aqui com o Yang-Mills vai ser de Dagger e Dagger sigma sigma escalar derivada formalmente. Então fizemos um acoplamento mínimo ou Yang-Mills, certo? Bom? Já conhece naquela lagrangiano? Já conhece naquela lagrangiano? Oi? Já. E você já sabia com derivada? Isso, exatamente. Só substituir a derivada. Agora, suponha que aqui fosse um dublete de vetores. Então, suponha que aqui não fosse mais um campo nem escalar, nem esquizorial. Fosse um campo vetorial. Mas que está num dublete de S2. Então, eu vou botar aqui
e seja um dublete de vetores. Campos vetoriais, né? Então, tu vai poder fazer uma coisa. Tu pode começar numa Lagrangiana que vai acoplar aqui o Lewis, botando temos derivada temporal. dt que praga escalar. Esse escalar é no sentido de que, né, no sentido espacial. É componente espacial. Q1, Q2, Q3. São três componentes espaciais. Mas ele é um dublete de S2. Depois eu posso botar um termo aqui que vai ter um, sei lá, um rotacional. Posso pegar algo desse tipo. Rotacional covariante de que escalar ele mesmo, ou seja, ao quadrado. Posso pegar, se quiser, um termo de divergente. Posso pegar divergente covariante de que ao quadrado. Então está tudo com Young Mills. Botou a derivada covariante, se acoplou com Young Mills, né? E aí lembrar, só para falar aqui rapidinho, seguindo o mesmo padrão que nós seguimos lá no caso das teorias abelianas, o que a gente fazia no caso da teoria abeliana? Dizia, eu tenho meu campo π. A transformação do meu campo π é uma fase exponencial, e parâmetro, carga, campo. E aí a gente sabia que a derivada temporal do π se transforma no mesmo nome, exponencial de I ao Q, derivada temporal do π. A mesma coisa acontece com a derivada espacial covariante. Cada covariante de π, linha, exponencial, I ao Q, derivada do π. Aí a gente falou, bom, essas derivadas se transformam desse modo. Derivada linha é exponencial de I ao Q, derivada exponencial de I. E aí a gente substituía essa derivada aqui e tirava a lei de transformação dos campos de Gauge. Tirava que o filhinho ganhava um ddt de alguma coisa, do alfa, e a linha ganhava um gradiente do alfa. Vamos fazer a mesma coisa agora no caso de Mills. A gente já sabe a transformação do campo, só que aqui, em vez de ser uma fase, é uma matriz, o grupo é uma matriz R, né? É isso aqui. Onde quem é essa matriz? A matriz R, nós sabemos, exponencial de I, parâmetros, cargas, que são os geradores. Isso aqui. Agora, vamos fazer uma coisa. ddt do que vai ter que esse R aqui. Um ddt aqui. Então, o que a gente quer é que a derivada covariante, por ser justamente covariante, que ela sempre se transforma com a mesma matriz do campo, se transforma. Então, daqui sai imediatamente, só que em vez de ser, aí substitui. Então, isso aqui é o quê? Você está pegando o primeiro ali. D, T', transformado de gauge em derivada covariante, Q', é R, dt, Q. Mas tem aqui, que é R menos 1 Q'. Então, isso me dá a lei de transformação da derivada. R, derivada, R menos 1. Então, a derivada covariante se transforma desse modo. Então, isso me permite tirar a lei de transformação dos campos de Gauge. Vamos pegar a derivada temporal. Caso da derivada temporal, isso aqui vai ser dt. Aqui não tem linha porque o tempo não se transforma, mas aqui vai ter o linha, que aqui vai aparecer mais I, G, φi, linha, GA. Vamos fazer essa combinação e chamar isso aqui de filinha, como a gente já falou. Dizer que isso aqui é uma coisa só, é o campo de álgebra básica. Isso aqui é bem definido. Desse lado aqui, R, ddt, mais IG, φ. Lembrando que aqui dentro está embutido o φ-GA. E aqui o R menos 1. Então, esse termo aqui vai dar duas contribuições. Eu vou ter R, derivada temporal do R menos 1, mais R menos 1 derivada temporal. Tem que lembrar que isso aqui
É um operador. Então, isso aqui está atuando uma função técnica. Essa derivada pode bater aqui e essa derivada pode bater aquilo que está aqui. Então, o primeiro termo é a derivada atuando aqui. O segundo termo é a derivada passando por aqui, atuando no que está à direita. Então, esse R menos 1 cancela. Aí sobra só o DDT. E depois sobra o termo mais IG, R, Φ, N. Então, DDT daqui cancela com DDT daqui. Posso dividir tudo por IG. Então, eu já sei a primeira lei de transformação. Já sei como o potencial escalar de Young se transforma. Então, eu sei o seguinte, que o campo fininho ele vai se transformar